Por dentro da bola. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, mais boa noite que bom dia, é o quadro Por Dentro da Bola, aqui ao vivo em Sabe Caxias News, por toda a plataforma e também, é claro, no Teoria de Tudo, que às vezes é todo Teoria de Tudo da segunda-feira, porque o assunto de esporte, o futebol do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, que tanto nos interessa, é pauta sempre importante na nossa programação. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia, ao vivo aqui também, como disse, e também, é claro, na Rádio Sabe Caxias, né? O nosso rádio portal, sabecaxias.com.br, a nossa programação de rádio por toda a plataforma, para o mundo inteiro também, sabecaxias.com.br. Vamos falar da vitória, vamos dizer, adulta do Caxias, não é? 4-2 em casa. E vamos falar também da derrota do Juventude para o Grêmio hoje, principalmente. O Internacional está jogando no momento que estamos transmitindo o programa, portanto, nós falaremos ao longo do programa sobre a partida, mas não definitivamente. Teve o jogo das meninas do Japão, tem Neymar sendo expulso com bola na mão na bola, não é? Tem o Ancelotti, né? Finalmente na seleção brasileira, né? O que não acreditava muito, né? Acho que nem ele mesmo acreditava. E tudo isso, é claro, está também na pauta do narrador esportivo mais programático desta programação, que é o Joselito Santos. Já trago ele para a tela aqui. Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, Joselito, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. Com este frio congelante, né? Quem fala não sente frio, né? Só sai aquela fumacinha da boca e bola. Tipo carro a álcool, né? Verdade. A boca da gente parece carro a álcool. Às vezes é boca a álcool também, dependendo do peão, né? Dependendo, tem uns aí que tem mais, como diria, mais álcool do que sangue no corpo. É verdade, né? Se fazer xixi no tanque, funciona o carro. É Total Flex! Por aí. Vamos Total lá, Flex. Começamos por ontem, né? O Caxias foi... Eu não estive ontem, né, no estádio, foi em casa, eu sei, mas fui representar aqui o Sabe Caxias na formatura dos alunos da Unicesumar, fui convidado pela Tainê Schmidt para compor a mesa lá, foi muito legal, né? Apertei mais de 80 mãos ontem, né? Me senti um político, né? Parabéns, 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 né? Muito legal, o Unicesumar fez a sua formatura ontem, né? E eu estava lá a convite, né? Muito honrado fiquei, não pude ver o jogo, né? Mas felizmente vi o resultado, 4-2. Foi bom, né, José? Foi muito bom, penso que foi a melhor apresentação do Caxias no ano. O Caxias fez uma boa partida, não só pela vitória, mas aquela construção, aquilo que o Júnior Rocha vinha falando, a evolução, eu penso que está começando aos pouquinhos a se dar na prática, Miguel. Eu acho que o Caxias fez a sua melhor partida no ano contra uma boa equipe, porque a gente estava sempre falando, o Caxias ganhou do Floresta, ganhou do Figueirense, acabou ganhando de algumas equipes que não estavam tão bem. O Retrô também não estava legal, e agora enfrentou uma equipe que, penso eu, né, que vai brigar para subir, vai brigar pelo menos para se classificar entre os 8, como o Caxias, que o Caxias agora eu acredito que se habilitou para pelo menos não sofrer como o ano passado, né, Miguel? O Caxias sofreu muito para se manter na Série C, e eu acredito que o Caxias está se habilitando aí para classificar. Eu acredito que o Caxias vai conseguir essa classificação no ano de 2025, Miguel. O importante é aprender, não é? O Caxias precisa andar em ritmo de startup mesmo. A Série C, a Série D é o limbo. É aprender rápido. Aprender sempre se aprende, mas a velocidade do progresso, não é? Eu vejo dessa forma, Joselito. Aprender rápido a experiência do ano passado, já pegar, né, agilidade. Eu acho que é isso que vai levar o Caxias a ter esperanças de conquistar mais objetivos mais distantes. Sem dúvida alguma. E agora falando propriamente do jogo, eu acho que o Caxias teve uma jogada muito interessante, principalmente pelo lado direito, e nós tivemos um jogador que acabou fazendo 3 gols, né? A lei do ex, o Calisson. O Calisson acabou fazendo 3 gols contra a sua equipe. Até no primeiro gol ele não comemorou,
né? Eu até entendi naquele momento, mas o segundo e o terceiro, meu amigo, daí ele disse, não, o primeiro gol eu não comemorei, o segundo e o terceiro ele comemorou e comemorou bastante. Eu sei o que ele falou até pra torcida, ele disse, Calisson. Muito bem, é tu e o Zé Teodoro, né? Ele pegou e disse uma hora que a defesa do Londrina ia dizer assim, afaste esse Calisson de mim, pelo amor de Deus. Enfim, exatamente, eu também lembrei disso, né? Afasta de mim este Calisson. Boa, parabéns pelo trocadilho do Zé Teodoro, ou seja, a quinta série nunca morre, né? Inclusive no esporte, principalmente. No meio de uma jornada esportiva eu ouvi isso, né? Fiquei muito legal, muito feliz. E tanto eu quanto o Zé Teodoro estamos mais longe da quinta série do que vocês, né? Então isso é uma esperança. Muito bem, muito bem. Pois bem, como eu estava falando, o Caxias fez uma das suas melhores apresentações. O Caxias envolveu muito a equipe do Londrina. A equipe do Londrina também é uma bela equipe, tá? Tem jogadores muito interessantes. Sabe jogar, sabe muito bem jogar a bola, e o Caxias teve dificuldades principalmente na questão de bola aérea. O Caxias precisa, obviamente, rever essa questão aí, e o próprio Júnior Rocha falou isso na sua entrevista coletiva, que agora ele vai ter um tempo maior, mesmo a Série A vai parar agora, né, por conta do Mundial de Clubes, mas a Série C, ela vai dar, não uma parada, mas ela vai dar um interregno de a cada 15 dias ter um jogo. Então o Caxias jogou neste sábado e vai jogar só no dia 14 contra o Botafogo da Paraíba. Então ele vai ter um longo tempo, um bom tempo para ajustar a equipe do Caxias. E o que é o melhor do futebol, né, Miguel? O que é o importante do futebol? O Caxias está com o mesmo time que era aquele que quando ele iniciou, quando tinha o Luizinho Vieira ainda, praticamente o Júnior Rocha não trocou uma peça até aqui. Muito poucas peças ele trocou. E aí ele foi repetindo. O quê? Futebol é repetição. Futebol é sequência. E é isso que o Júnior Rocha está buscando, é isso que o Caxias está buscando. E me parece que aos pouquinhos o Caxias está começando a se encontrar. Acredito que agora nessa janela, o próprio Zé Caetano Sete falou que virão peças, né? A informação que a gente tem é que chega um centroavante nessa segunda-feira, um centroavante que vamos dizer assim, um jogador de confiança do Júnior Rocha, é o Quirino, ele vem da Ferroviária de São Paulo, e, inclusive ele subiu, né, com o treinador Júnior Rocha, então é um atleta que ele tem o aval do treinador, seria mais um centroavante, aí eu não sei o que vai acontecer, que seriam 4 centroavantes que o Caxias teria, porque tem o Gustavo Nescau, tem o Helder, que só vai se recuperar daqui a 45 dias, tem o Eduardo Melo, que não fez uma partida ruim, não, neste sábado. Acho que o Eduardo Melo não fez gol, ok, mas foi um jogador que foi bem importante taticamente, ele brigou contra os zagueiros. É um menino ainda, ele está se ajustando, mas eu gostei do Eduardo Melo. Inclusive, ele deu assistência para o terceiro gol do Calisson, né? Como a gente acabou de dizer, né? Para a defesa do Londrina dizendo afasta esse Calisson de mim, pelo amor de Deus, porque o Calisson tava numa noite inspirada, Miguel, tava numa noite totalmente iluminada, uma noite de artilheiro, né? Então foi uma noite muito legal. O único senão, enfim, o único ponto negativo da noite, na minha opinião, foi o público. O público foi muito baixo para o que o Caxias está apresentando. E o frio também, né? Sábado de noite, né? Mas enfim, eu sei o que o importante é receber bem os jogadores, acolher bem. Então, quando chegar o novo atleta do Caxias, eu acho que o pessoal tem que dizer assim: fala, meu querido! E aí, né? Essa foi a minha tentativa, né, de piada desde que você foi, né, o informante aí. E claro, realmente, né, foram 2 derrotas. A torcida do Caxias, eu tenho falando sério, eu tenho falado isso algumas vezes, é uma torcida que viveu de drama muitos anos. Então a felicidade sempre foi amarga, foi né, sofrida, né? A própria sofrida. Felicidade é sofrida. Exato, espremida da realidade, né? Eu quero dizer. Então, com 2 derrotas, a torcida do Caxias já deu uma caída. Mas, né, viu que o time respondeu. Então, tem que se educar a torcida e apoiar o time quando tiver em baixa também e desfrutar da alta, né? Pensamento 100% positivo, Jocelyn, eu penso, pelo menos. Sim, sem dúvida alguma, né? É bom lembrar que o Caxias hoje é o vice-líder, só está atrás da Ponte Preta.
E a Ponte Preta, meu amigo, é uma equipe de camisa, uma equipe quem não conhece a Ponte Preta? Anos de Série A. É um time de extrema qualidade, é um time que tem muito investimento no interior de São Paulo. Então, claro que a Ponte Preta ainda não jogou, né? A Ponte Preta pode abrir um pouquinho mais essa vantagem diante do Caxias, mas o Caxias está com 15 pontos e hoje a Ponte Preta tem 16. Então, neste momento, o Caxias está apenas a 1 ponto do líder. Isso é muito legal. O Caxias está mirando as primeiras posições, porque é aquela história, né, Miguel? Quando tu mira as primeiras posições, tu pelo menos vai ficar ali no meio da tabela. Agora, quando tu mira a 8ª colocação, tu mira, eu não vou cair, quando tu vai para um jogo para empatar, tu perde. Então, quanto mais alto o Caxias mirar, mais alto o Caxias vai chegar, na minha opinião. Claro, perfeito. Quando tu dizes que a Ponte Preta não jogou na rodada ainda, então a Ponte Preta pode ficar com 19 pontos, o Caxias com 15, o que é pouco, né? E ainda vai ter o confronto direto entre os dois, né? O Caxias pega a Ponte Preta no Estádio Centenário. E o Caxias é o único time dentro da competição que é 100% dentro do Estádio Centenário. Isso quer dizer que o Caxias não vai perder nenhum jogo no Estádio Centenário? Vai ser sempre 100%? Olha, se fizer isso seria muito bom, seria fantástico, mas eu acho bem difícil. O Caxias em algum momento vai tropeçar em casa. Isso é natural de uma campanha, mesmo que seja uma campanha de acesso, uma campanha muito boa como vem a do Caxias. Mas se o Caxias se manter nesse 100% em casa, realmente vai ser um ponto fora da curva o Caxias. É verdade. Qual é a lesão? Qual é a da touca do atleta? Ele se machucou, ele sabe? Ele acabou se lesionando um pouco antes do primeiro gol, se eu não me engano. Ele acabou tendo um choque de cabeça com um jogador do Londrina. Ele saiu e veio com essa touca aí, mas tudo certo, ele jogou e tudo. Acontece, é um acidente de trabalho. Foi no meio do jogo. Mas o protocolo está permitindo, né? Cabeçada é coisa séria, né? Normalmente... Mas não teve nenhum tipo de concussão, né? A questão é que se ele ficasse no chão com algum problema, assim, aí seria aquela questão da concussão, né? Concussão que daí o protocolo é o quê? Abre-se uma vaga tanto para o Caxias quanto para o Londrina para fazer uma substituição a mais. Mas como foi só uma pancada, ele levantou, deu tudo certinho, só foi ele colocou, então não teve nenhum problema. Seguiu no jogo e tudo, enfim. Muito bem. Este é o Por Dentro da Bola, que está com você também em sabecaxias.com.br, a nossa rádio web, e também aqui, é claro, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, por toda a plataforma. Joselito Santos, conta mais aí. Bom, o Caxias, como eu falei, no primeiro tempo, né, o Caxias acabou saindo na frente com 1-0 o gol do Calisson, e logo em seguida tomou um gol de empate do centroavante da equipe do Londrina. E aí que a gente falou da questão da bola aérea, né? Porque o gol que o Caxias acabou tomando, o primeiro e o segundo, mas falando especificamente do primeiro, foi num cruzamento do Gustavo França, e aí o centroavante da equipe do Londrina acabou desviando, o Edson Carius acabou desviando sozinho, completamente sozinho. E ali, na minha opinião, foi uma falha dupla, foi uma falha do goleiro, Thiago Coelho, que não saiu, e uma falha também da cobertura da zaga. É aquele gol que a gente diz, não pode não, né? Não deve, porque poder pode, porque acabou tomando o gol, mas não deve tomar um gol como aquele. Só que o que foi interessante, eu até conversando com o José Teodoro durante a nossa transmissão, eu pedi para eles, será que o Caxias está sentindo esse gol? Porque me parece que o Londrina está empurrando um pouco o Caxias. Só que aí o Caxias começou novamente a tomar as ações e logo em seguida já fez o 2-1. E aí depois do 2-1 fez o 3-1, um jogo eletrizante no primeiro tempo, né? E no finalzinho do primeiro tempo, aí a equipe do Londrina fez o 3-2. Aí depois a gente fala no segundo tempo, mas vamos ouvir um pouquinho o Júnior Rocha, então, Miguel Brambila. Forte, que tem o mesmo propósito do Caxias na competição, que está tendo, era um confronto direto. O Caxias conseguiu fazer 4 gols, conseguiu se defender, teve algumas falhas pontuais para os gols do Londrina. Tua avaliação dessa partida e o que o Caxias tira desse duelo contra o Londrina? Legal. Não precisava nem responder, né? Foi muito pontual aí. Vamos lá. A gente vem numa evolução, sabe? Às vezes os resultados não demonstram o que é evolução, mas a gente vem jogo a jogo evoluindo em todos os aspectos. Circulação, principalmente na iniciação lá, melhorou bastante. E aí setor de criação, e aí depois o de finalização, que é o último terço. Com 4 gols, demonstra bem o nosso poder ofensivo, né, que melhorou.
buscar um pouco de equilíbrio, principalmente nesses lances pontuais aí, né? Temos que corrigir, e eu falo abertamente, sem problema nenhum, nós vamos terminar o ano aqui se ajustando. A gente tem consciência, assim, que o nosso time não é o mais alto da competição, mas a gente pode melhorar o time, né? O time de entrada nessas bolas paradas aí. E aí o primeiro gol deles, eu acho que foi um cruzamento lá na segunda trave lá, eu achei que foi mérito deles. E aí o segundo que nós tomamos, sim, achei que nós poderíamos ter entrado um pouco melhor, mas nós vamos trabalhar essa bola parada defensiva que me incomoda bastante. E não é de agora, né? No jogo contra o Itabaiana já o Thiago fez um milagre, nos primeiros 10 minutos ali, fez um milagre, defendeu uma bola milagrosa ali. Contra o São Bernardo, mesma coisa, cara. Então a gente está sofrendo muito com essa bola, mas é pontual. E na verdade, é coletivo, né? A vitória é coletiva, a derrota é coletiva, as falhas são coletivas, porque foi desde o início do lance ali, uma lateral na nossa mão, uma falta contrária, né? Mas, cara, são coisas para a gente se ajustar. Achei que convicção de vocês aí, que eu acho que foi uma das melhores partidas, porque a gente vem evoluindo. Então, humildade, né? Pés no chão. A gente está próximo aí de cumprir o primeiro objetivo do clube, né? Que é somar os 21 pontos ali. O primeiro campeonato nosso tá próximo, assim. Só que faltam muitos jogos, temos que melhorar nossas performances em alguns momentos, principalmente fora. Aqui a gente é muito forte com o torcedor. E é muito bom, né? Terminar a partida e ver o torcedor cantando ao nosso lado aí. E nós não queremos perder isso. Nós não queremos perder. Nós queremos fortalecer o nosso torcedor, fazer com que eles venham ao estádio com muito mais voia, com muito mais quantidade, porque eu sei que eles fazem a diferença. Fizeram a diferença hoje no jogo mais importante do campeonato, que era esse, né, do Londrina, que vai se tornar o campeonato mais importante do Botafogo. Joselito Santos. Mais ou menos aquilo que eu já tinha falado. Ele acabou de relatar, né, que ele também considera a melhor partida do Caxias até aqui, contra uma equipe que é, vamos dizer assim, concorrente direta do Caxias, né? Não só na tabela, mas também, penso eu, pela classificação e quem sabe até por um possível acesso depois no quadrangular final, onde o Caxias, penso eu, que estará lá. O Caxias está evoluindo, e isso é importante. E aí ele pontua algumas questões ali, principalmente ele disse que ele não tem medo de dizer e tem humildade de dizer que o Caxias vai se ajustar até o final do ano. E eu entendo porque ele pegou o bonde andando, como se diz, né? Então ele ainda está ajustando a equipe do Caxias e ele está fazendo aquilo que ele disse que ele ia fazer na sua entrevista coletiva de apresentação. Ele disse que ele não ia inventar a roda, que ele não ia ser professor Pardal, que ele não ia ficar trocando peça toda hora. Realmente, o Júnior Rocha achou um time, é esse time aqui. Ele disse assim, é esses caras aqui que eu confio. Então esses caras que vão jogar comigo, é esses caras que vão fazer o Caxias jogar. E é esses caras que estão fazendo o Caxias jogar. O Iago, pelo lado esquerdo, me parece que é um jogador afirmado, é um dos principais jogadores pela extrema esquerda. O Calisson agora acabou pegando o lugar do Douglas Esquilo. Com esses 3 gols, acredito que o Calisson também já começa a se credenciar como um jogador titular. Ele estava oscilando, ora sim, ora não, mas agora, depois desses 3 gols, penso que ele também vai começando a se credenciar. Meio campo daqui a pouco vai precisar, na minha opinião, ainda precisa de um volante, como a gente diz, como meu pai falava, né, meu falecido pai falava, o limpador de para-brisa, o centro médio, né, aquele jogador mais combativo. O Caxias não tem esse jogador ainda. Acredito que na janela o Caxias vai buscar esse atleta. Tem bons jogadores, tem o Tomás Bastos, né, o Tomás Bastos é o principal jogador do Caxias, a referência técnica, o capitão, o maestro ali do meio campo. E a zaga, ainda penso eu, que o Alisson tem que ser titular, por mais que o Lucas Cunha e o Alan estejam fazendo aí jogos aí não tão ruins assim, mas o Alisson, para mim, é o melhor zagueiro que o Caxias tem. Então, agora também, depois nós vamos falar do Juventude, que terá muito tempo, mas o Caxias também tem um tempo interessante aí até a próxima partida. Como ele mesmo falou, a partida mais importante é a próxima, e a próxima partida é contra a equipe do Botafogo da Paraíba, lá na Paraíba. Não é jogo fácil, porque o Caxias... Ele disse até, Miguel, uma curiosidade que ele falou, ele quer fazer um estudo, por que o jogador tem um comportamento em casa e tem outro comportamento fora de casa? Porque o Caxias me parece um em casa e é outro Caxias fora de casa. Porque então tá é esse equilíbrio que eu... Eu sei, é porque tá longe da namorada, da esposa, né? Pronto, Aí começou. vira o moleque. Em casa ele se Muito comporta bem. melhor. Em casa, né, tem que ficar na rédea, vamos dizer assim. O bicho pega.
Mas Então é isso que o Caxias está buscando. O Caxias está buscando esse equilíbrio. Se o Caxias conseguir esse equilíbrio, aí eu volto a dizer, o Caxias vai ser um time fora da curva, porque em casa o Caxias está imbatível. São 5 jogos, são 5 vitórias, perdão, e o Caxias já venceu todos os jogos dentro de casa. Então, nem a Ponte Preta, que é a líder, venceu todos os jogos. Inclusive, a Ponte Preta foi goleada já dentro de casa. E o Caxias venceu todos os jogos dentro de casa. Então, isso já é um diferencial na sua campanha. Claro, perfeito. Concluindo, de Caxias, para dizer que não é mentira, porque está gravado, muitas vezes nós dissemos aqui, e claro que a gente não tem aqui nenhuma pretensão de ser profeta, dono da verdade, falamos as nossas opiniões, né? E são opiniões simples de quem acompanha o futebol brasileiro há muitos anos, de altos e baixos, e que futebol para times em construção, com pouco investimento, com estrutura limitada, com atletas, né, querendo crescer, o treinador precisa ser humilde e fazer o que esse discurso é mesmo, né, e na prática que o Rocha está falando, né, de bola pro mato, que é jogo de campeonato, amigo. Né? Se não dá para jogar bonito, tem que fazer ponto, tem que se manter e evoluindo gradativamente, reconhecendo defeitos, reconhecendo falhas. É uma coisa aparentemente óbvia, mas é uma necessidade que se tem hoje em dia de se ver na prática o óbvio. Parece que isso ficou perdido. Muitos criticaram o Parreira em 94, daquele futebol feio da seleção brasileira, e nós fomos tetracampeões nos pênaltis, ok, mas sem o tetra não haveria o penta, né? E eu paro no penta porque o 7-1 foi o nosso fundo de poço até hoje. Pô, nós vamos falar disso, né? Pois é. E para fechar então de Caxias, né? Falar da classificação. O torcedor do Caxias adora falar da classificação, porque o Caxias hoje é o vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série C, como eu disse, está apenas atrás da Ponte Preta, que tem 16. O outro gaúcho joga amanhã. E aí, o torcedor do Caxias vai torcer mais ou menos para o Ipiranga, que é o outro gaúcho. Por quê? Porque se o Ipiranga der uma segurada na Ponte Preta, aí o Caxias fica mais próximo da liderança. A Ponte Preta vencendo, ela vai a 19, mas se ela perder para a equipe do Ipiranga, o Ipiranga pode chegar a 13, encosta no Caxias. Então o que o torcedor do Caxias vai torcer, Miguel? Por um empate. Um empate lá no Moisés Lucarelli amanhã. Perfeito, muito bem. É o quadro Por Dentro da Bola, aqui também na Rádio Sabe Caxias, por toda a plataforma. Por Dentro da Bola. Nós estamos falando ao vivo na noite de domingo, né? Dia 1º de junho, 21h26, 8 graus é a temperatura neste horário. Tá um frio de lascar, mas né, faz parte aqui, né, da nossa estação outonal, quase inverno. Seria, né, de se estranhar se tivesse 30 graus, 25. Então não podemos ficar se queixando, não. Até porque quando a estação acontece na estação, dá um certo alento diante das convulsões ecológicas que nós estamos vivendo, né, José? Teve até neve essa semana, né? Então o inverno já quis dar as caras aí. Não aqui para nós, né? Mas para a Serra Catarinense e algumas cidades aqui da Serra Gaúcha já presenciaram. São José dos Ausentes, exatamente. Algumas cidades aí já presenciaram. Né? Porque é São José dos Ausentes. Porque é ausente, eu sabia que tu ia falar isso. Aliás, vamos combinar aqui, a piada do Calisson já foi dita, não pode ser repetida, tá? Porque o meu próprio cérebro, ele disse, não, a próxima vez que tu falar eu me retiro. Vou te deixar falando, mas eu me retiro. Né? Chega, não. A do Calisson já foi, né? Afasta de mim, Calisson agora. Vamos falar, né? Enfim. Cálice agora. E o Juventude, amigo, né? Eu vi a minha irmã fazendo piada ontem, não é? Ela que é juventudista e gremista, dizendo ontem no almoço da família que hoje teria um jogo de Série B em Caxias do Sul, né? Mas não foi bem isso, o Grêmio ganhou e o Juventude que ficou na mão, né? Vai conseguir se recuperar, não vai? Como é que foi a jornada esportiva? Teve pauleira, teve cavalo caindo na rua, né? Enfim. Pois é. Umas imagens, né, bem chocantes, bem chatas, inclusive, né, fora do estádio, inclusive, né, essa imagem que tu falaste, inclusive. Mas, enfim, dentro de campo, né, o que aconteceu? O Juventude não vem se apresentando bem, até não fez uma má partida contra a equipe do Bragantino, perdeu por 1-0 apenas. O Bragantino que hoje está ali brigando na ponta da tabela com o Palmeiras, com o Flamengo, enfim.
mas não é do nível de Palmeiras e Flamengo, sem dúvida alguma, né? O Bragantino tá ali se garantindo daqui a pouco no meio de tabela, enfim, mas não tem como comparar times do tamanho e da qualidade de Palmeiras e de Flamengo, que estarão, inclusive, né, daqui a alguns dias no Mundial de Clubes, aí jogando contra Chelsea, contra Real Madrid, contra Bayern de Munique, o PSG, que acabou de ser o atual campeão da Liga dos Campeões, né, o PSG que aplicou só 5-0 no Inter de Milão, uma coisa assim que eu acho que ninguém esperava em nenhum momento, né, o PSG acabar aplicando 5-0 para cima da equipe da Inter de Milão. Mas dentro de campo teve duas questões, tá, Miguel? O Juventude não vem fazendo uma boa campanha, não vem fazendo bons jogos, mas a arbitragem, ela tá, sinceramente, com todo respeito, ela tá prejudicando ainda mais o Juventude. Porque o primeiro gol, é claro que tem uma questão interpretativa ali do Marcão, que o Marcão deu uma de Marcão mesmo, né? Ele deixou na reta, como a gente diz, teve um movimento ali do goleiro do Juventude, aí foi pro VAR e o VAR entendeu que foi uma jogada perigosa, uma jogada, digamos assim, temerária, né? E acabou. E o Kahneman, né? Se a Globo tá com um problema de ator, o Kahneman pode se candidatar, porque ele é um excelente ator. Não era para tudo isso que o Kahneman fez. Então, sinceramente, eu tô vendo a cena, não tinha visto a cena, o Neymar fazendo o gol de mão, cara. De mão, já tinha um amarelo. Ele chegou a fazer isso. Mas enfim, depois a gente fala dessa cena patética do Neymar. Isso. Parece que está chegando ao fim da sua carreira, o senhor Neymar Júnior. Mas de qualquer forma, eu pontuo essas duas questões, tá, Miguel? O Juventude não vem fazendo um bom campeonato, não vem se apresentando muito bem, mas a arbitragem também ela tá muito complicada. Pois ela deu esse pênalti a favor para o Grêmio, e aí depois nós vamos falar, ela acabou anulando um pênalti que seria a favor do Juventude. Aí teve uma série de confusões, enfim, mas claro, não passou somente pela arbitragem. O Juventude não vem fazendo boas apresentações, o Juventude não está tendo força, está precisando de mais organização. Mas enfim, são todas essas questões. O Juventude hoje é o vice-lanterna. O Juventude precisa botar suas barbas de molho e ficar de olho mesmo, é bem isso. Porque a Série B está muito próxima, infelizmente. Tem muito campeonato, mas o campeonato ele vai se desenrolando. E daqui a pouco nós estamos na 15ª rodada, 16ª, e a gente está falando, não, mas o Juventude ainda tem tempo. Tem que se organizar muito agora nesses 40, 45 dias de parada para o Mundial de Clubes, perdão, onde o Juventude vai precisar contratar, Miguel. Aí o Juventude vai ter que colocar no papel assim, o que sai mais barato? Contratar jogadores para ficar na Série A ou segurar essa verba e jogar uma Série B ano que vem? Aí vai ser uma escolha da direção. Eu estava ouvindo a crônica esportiva de Porto Alegre, dizendo, né, torcendo pela recuperação do Grêmio, coisa que temos falado aqui também. As categorias de base, segundo a crônica esportiva, né, da capital, está salvando o Grêmio. Talvez seja um caminho também. Nós já falamos disso, né? Categorias de base, se não tem dinheiro, a categoria de base tem um monte de atleta ali, bom e barato, e com fôlego de guri, né? Inclusive tem um jogador, né, que o assunto dessa semana foi o zagueiro Abner, né? Ele estava em negociações praticamente em finais de negociação ali, finalização da contratação do Abner pelo Botafogo. Mas o Juventude, com seu direito dentro de uma negociação, ele exigiu, dentro da sua prerrogativa, garantias dessa negociação. O Juventude acabou exigindo que o pagamento fosse à vista, e aí o Botafogo recuou, e o Abner, por enquanto, segue no estádio Alfredo Jaconi, mas hoje ele não foi nem relacionado. Então, o pensamento da direção, ainda penso que vamos dizer assim, negociar esse atleta, porque o Juventude precisa de dinheiro. E como tem vamos dizer, esse escape, que é um jogador valorizado como o Abner, ele vai tentar, ou dentro aqui mesmo do Brasil, tem o Palmeiras, tem Flamengo, tem 2 times de poderio muito grande, ou daqui a pouco para fora do país. Vamos ver o que o Juventude vai fazer. Ou botar jogar, se há todo esse interesse no atleta, né? Botar jogar, é isso que se for para o mercado interno, por exemplo, um Flamengo ou um Palmeiras, ele não pode mais jogar, porque senão ele não pode jogar pelo Flamengo ou Palmeiras. Mas se for para o exterior, sem dúvida alguma, ele pode jogar.
Porque, claro, a categoria de base com um atleta valorizado pode fazer caixa, ok, mas depois tu vai vender bem e ainda vai comprar o quê? Daqui a pouco eu digo usar mesmo uma categoria de base com jogadores menos valorizados ainda, mas com vontade, não é, de vestir a camiseta ainda não totalmente seduzidos pelos milhões, né? Porque, claro, a esperança de todo mundo hoje em dia que está no futebol, principalmente como atleta, é virar milionário. Mas, logo, o mais rápido possível. Mas ainda existe um certo idealismo sei lá, né? Que faixa de idade seria, mas existem ainda atletas que estão envolvidos com a comunidade porque são próximos da comunidade. E isso talvez seja uma alternativa sem menosprezo nenhum, sem né, trazer mais para perto dos profissionais, amadurecer a força mesmo, não é? E é uma solução, porque se não tem solução financeira, se tem que vender para poder comprar, muitas vezes tu tem que pegar os ovos que tem na geladeira e meter uma lata de ervilha e fazer um omelete, Jô, se não tem saída. Tem que usar as armas que tem que usar os ingredientes que tem para fazer uma boa comida, né? Claro, eu tive uma época da minha vida que eu só tinha pizza e cachaça na geladeira. Aí tive uma crise mais forte, eu cortei a pizza. Bela combinação, hein? Boa. Que fase. Que fase, né? Muito bem, vamos ouvir um pouco aqui do treinador, do Cláudio Tencati, Juventude 0, Grêmio 2, Série A. Desse resultado de hoje, também desse lance. Olha, boa noite a todos. O sentimento, claro, de perder um jogo, um clássico, e a proporção do jogo em casa, o sentimento sempre é ruim, e a gente sofre no vestiário, como os jogadores estão lá também sofrendo. A gente tem que externar isso para o torcedor, porque, assim, nós desejávamos algo diferente, então, em termos de resultado, né, horrível, péssimo, a gente tem que reconhecer. Mas era um jogo de a gente sabia que tinha que ter equilíbrio, e, ao mesmo tempo, uma situação do jogo ou outra poderia ser a favor nosso ou para o adversário, e, infelizmente, ali, nessa situação, né, do pênalti, né, e depois do pênalti a nosso favor que se anula, né, então fica sempre o critério da interpretação. Se tem um braço estendido do Marcão, se é o correto ele fazer isso ou não, e vai para o limite da imagem, e a imagem, às vezes, ela cria um impacto visual totalmente diferente. A gente já viu outros lances disso em outros momentos, em outras competições, e acontecendo. Às vezes não dando pênalti, às vezes dando. A interpretação dele. Né? Então, a gente, até ali, como você citou, a gente montou, na verdade, uma equipe mais ofensiva para esse jogo. A gente sabia que a gente poderia sofrer algumas situações, mas também era um jogo em casa, onde a gente tinha que tomar as decisões, procurar a rédea do jogo, e diante disso a gente teria um equilíbrio para sair na frente do placar. Saímos atrás, isso gerou uma instabilidade, mas a equipe ainda se organizou, foi buscar o seu gol, como a gente buscou, a gente estava melhor na partida, a partir de 1-0, a gente conseguiu reorganizar de novo a equipe entrou no jogo, né, e aí aquele lance fatídico ali de um pênalti para nós, a partir do momento dizendo que é um impedimento, e ali entra de novo a interpretação, né, porque o Mandaca, ele não tem uma participação efetiva, mas tem um braço no cara, não, quem disputa a bola é o Marcos Paulo. Se a gente for entender isso aí, às vezes, vai de novo para a interpretação. Eu duvido se fosse a favor do Grêmio, se eles não teriam dado pênalti, ou se fosse a favor de outra equipe, eu duvido. Mas o Juventude vai ter o rigor da lei sempre. Então, esse lance eu discordo completamente. O primeiro do pênalti é uma situação, sim, que dá para ser questionada, em virtude de interpretação, se amplia o braço, se tem o movimento, tem movimentos da câmera que aparece que amplia, tem momentos que não, então fica sempre essa controvérsia. Ele decidiu dar o pênalti, né, então agora o segundo lance, e atrapalhou em seguida, né, porque nesse momento a gente já vem de um pênalti, já vem de um jogo extremamente difícil, emocional, uma rivalidade. Aí você vem de um pênalti sofrido logo no início. Você vem depois de uma situação de um não pênalti dado para nós, e aí entrou o VAR de novo dizendo que teve impedimento. Então a gente criou uma instabilidade, e o segundo gol não poderia ter ocorrido. A gente toma o segundo gol bem nesse momento de instabilidade emocional. Então isso que para frente a gente vai ter que corrigir, a gente vai ter que trabalhar muito arduamente, os atletas têm que entender, nós vamos ter que entender, não só os atletas, nós também que estamos ali fora, que quem pode desconcentrar nós é o contexto do jogo. O contexto do jogo, às vezes, é a arbitragem, pelos erros de marcação de uma falta ou não falta, de uma situação de um escanteio ou não escanteio, de um lance que era para nosso favor, deu para o adversário, né? E isso a gente tem que manter o controle, sabendo que tem que ser feito no jogo, não podemos desequilibrar.
porque isso pode custar caro como custou hoje, um resultado adverso para nós que a gente não queria. Então, eu pondero com relação a isso, nós tentamos de todas as formas buscar o resultado, né, não conseguimos buscar o empate, né, melhoramos um pouco no segundo tempo, mas ainda foi insuficiente para buscar aquilo que a gente queria, né, então temos realmente esse sentimento dessa dor de ser derrotado em casa e perder esse jogo, que para nós é ruim, mas nós vamos ter que se reerguer, se organizar, reestruturar, e essa parada ela vai ser o ponto-chave da virada para o Juventude. Ponto-chave da virada. Agora eu gostei, né? Porque parece, né, Joselito? Eu gostei de uma frase, principalmente, que eu dizia muito com o João Cláudio Garavaglia, falecido, que Deus o tenha, né? Editor da Gazeta de Caxias. Nós conversávamos muito, né, nos bastidores. Ele que foi cunhado, né, do Renato Gaúcho, casado com a esposa, foi casado, né? Que é: para os amigos, tudo; para os inimigos, os rigores da lei, né? Que foi essa a definição do Tencati, né? Sim, sem dúvida alguma. E eu concordo com o que ele falou. O Juventude era melhor que o Grêmio até a questão do pênalti. O Juventude até eu ia chamar, eu disse até para o Zé Teodoro durante a nossa transmissão, Zé, eu ia te chamar na hora do pênalti, né? E o Juventude era melhor. O Juventude envolvia a equipe do Grêmio. O Grêmio fez uma partida, e aí depois sim, nós vamos entrar na questão do Grêmio. O Grêmio fez a sua melhor partida na era Mano Menezes. Eu acredito que a era Mano Menezes iniciou nessa tarde no estádio Alfredo Jaconi, porque o Grêmio fez uma boa partida. Independente de todas essas questões externas de arbitragem, enfim, o Grêmio tá ali, mas ele fez uma boa partida, o Grêmio. Fez uma partida estratégica. Jogadores que não vinham fazendo boas partidas hoje fizeram partidas muito boas. O Cristaldo se movimentando muito pelo meio, o Vila Sante. O Grêmio não guardava a posição. E aí tu tinha na frente um Kike Oliveira, que é um jogador, eu escolhi ele como o melhor jogador do Grêmio em campo. É um atleta muito rápido, muito incisivo. Ele encheu o saco pelo lado direito de defesa do Juventude pro Everton. O Bright White, que é um centroavante chato também, né? Ele acabou provocando o torcedor do Juventude após a cobrança do pênalti. Acho que foi uma atitude, no mínimo, não foi elegante da parte do Bright White, né? Um jogador que nem tem tanta identificação assim com o Grêmio, mas ele acabou comemorando o gol do Grêmio na torcida do Juventude. Eu achei totalmente desnecessário. Mas enfim, cada um faz o que acha que tem que fazer. E aí o segundo gol foi do Kike Oliveira. A equipe do Grêmio fez uma boa partida, Miguel. E aí o Juventude não conseguiu fazer uma boa partida e teve todas essas questões relacionadas à arbitragem. Mas dentro disso que o Cláudio Tencati falou, é bem isso mesmo. O Juventude era melhor, né? E aí teve esses guarda-chuvas de interpretação, e eu fico nessa também, da questão da interpretação do pênalti a favor do Grêmio, né? Da questão do braço do Marcão. E aí eu falei, né, que o Marcão foi Marcão mesmo, ele deixou na reta, ele deu margem para que tivesse essa interpretação, mas enfim, cada um tem a sua interpretação. E na questão do pênalti a favor do Juventude foi falado do impedimento, que lá no estádio a gente não tem tanto retorno assim, para que a gente realmente veja se teve impedimento. Porque se realmente impedimento existiu, aí anula-se o pênalti de qualquer forma, aí não tem que fazer, não é um erro de arbitragem, digamos assim, porque o impedimento ele vem antes do pênalti. Só que é claro que lá no estádio a gente acaba até mesmo se envolvendo com as questões do momento, enfim, né, e tudo que acontece na partida. Mas o Juventude ele precisa melhorar muito, Miguel, melhorar muito mesmo para tentar sua permanência na Série A, porque neste momento ligou-se, sem dúvida alguma, nem a luz amarela, é a luz vermelha no estádio Alfredo Jaconi. Perfeito. E para concluir, né, o VAR é criticável, é chato e ainda se mantém, né? Aquilo que veio para ser o justiciamento de um futebol equilibrado continua sendo o peso político da camiseta, né? Reclamado aí pelos treinadores, que tem razão em reclamar. Se o time vai mal, mas ok, mas quando é contestável tem que colocar, né, as palavras colocadas com respeito, mas falou, se fosse para o Grêmio seria diferente. Então, quer dizer, o peso político, assim como a dupla Grenal reclama do Flamengo, de Corinthians, de Palmeiras, né? Então, quer dizer, o que mudou com o VAR? Né? Se a injustiça ainda acontece, se a justiça não é feita como deveria, né? Segue da mesma forma ou até pior, né? Acaba em dados momentos, como a gente fala, brigando com a imagem.
o VAR e o próprio árbitro da partida, eles acabam brigando com a imagem. Então, não sei, eu era muito a favor do VAR, mas com algumas mudanças aí eu tô começando a rever essa minha posição em relação ao VAR. Muito bem, vamos falar, vou botar aqui a imagem do Neymar, ridículo, nem eu faria aquilo, brincando, jogando bola na rua, né? Explícito, não teve nem a malícia do Maradona, nem para malandro o Neymar serve, né? Porque, não sei quem não viu vai ver, porque o Maradona, no tempo onde era permitida a malandragem, no bom sentido... Não tinha inteiro, câmera né? na época, né? Algumas tinham, mas não tinha assim como é hoje, era pouca, né? Eram poucas, e dava pra fazer de conta, né? Mas veja, eu vou colocar na tela aqui, né, rapidamente. Ele não tá entendendo nada. Explicitamente. Expulso o Neymar aos 30 minutos do segundo tempo. Neymar expulso. Olha lá. Ele não tá entendendo nada. A mão na bola não faz nenhum sentido, a forma, não tem. Aqui, ó, foi uma jogada. Pareceu que ele foi fazer um bloqueio de vôlei. O Neymar tá completamente perturbado psicologicamente. Perdido. Não é? E isso, segundo aqui também, pode ser que com a expulsão depois da data aí do Mundial de Clubes. E o fim do contrato, ele nem volte pro Santos, né? Vai sair pela porta dos fundos, né? E dizem os bastidores que quem tá mandando no Santos é o pai do Neymar, né? Por isso que ele tá jogando, né? Porque tá entrando em campo, né? O Santos que está com 19 pontos na tabela, né? Ou 19 pontos, não, está em 19º na tabela, se não me engano. O Santos, deixa eu já confirmar aqui pra ti, eu já confirmo. Mas se não me engano, o Juventude tá na 19ª, o Santos tá com 8 pontos, o mesmo número de pontos do Juventude. Só que o Juventude tem um saldo de menos 16 e o Santos tem um saldo de menos 4. Porque a campanha do Santos e do Juventude é a mesma. 2 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, 8 gols feitos, 24 sofridos pelo Juventude, 8 gols feitos pelo Santos, 12 sofridos. Então a diferença tá aí. Menos 4 para o Santos e menos 16 para o Juventude. O saldo de gol do Juventude parece o meu extrato quando eu era vendedor de chocolate há muitos anos atrás. Menos 16. Porra, também uma goleada atrás da outra, né? Chega a ser cômico, né? Pelo amor de Deus. Foram 2 goleadas, né? Em sequência, praticamente. O 6-0 para o Flamengo e o 5-0 para o Fortaleza, né? Será que... E o Fortaleza que acabou tomando 5-0 do Flamengo. Então, para te ver. E o Fortaleza está na zona do rebaixamento junto com o Juventude agora. Pois é. O que está acontecendo, né? Agora, bom, enfim, muita gente fala da logística, né? Mas não adianta, sempre foi assim, a vida toda, né? Não sei quem falou aí que tem um cálculo de quanto os times do Norte e do Sul enfrentam de voo, de horas de voo, a menos de treinamento que os clubes do centro do país. Se faça uma logística, né, que mude isso, porque isso sempre foi assim, não vai mudar a geografia do país agora, né? Isso é mimimi, na verdade, né? Não tem muito o que fazer, né? Quando tu tá num campeonato como Série A, principalmente, tu tem que te adequar ao que pede o campeonato, né, amigo? Não tem muito o que fazer. Não é Copa do Mundo, né, que tu fica na sede perto e tal, e não tem que viajar. Muito bem, Joselito Santos, esse foi, né, o diálogo que fizemos da dupla Caju, já falamos, né, do Grêmio, o Internacional, portanto, já falamos por alto do Grêmio que venceu, né, o Juventude, né, mas se quiser complementar mais alguma coisa, não tem problema. Não, o Grêmio é mais ou menos isso, né, o Grêmio acabou vencendo, o Grêmio hoje é o 12º colocado com 15 pontos, então ele subiu bem na tabela, se afastou da zona do rebaixamento, ficou a 5 pontos da zona do rebaixamento. E, como eu disse, o Grêmio fez a sua melhor partida na era Mano Menezes. Penso eu que a era Mano Menezes iniciou hoje, porque ele fez uma boa partida, uma partida consistente. Ele mudou o sistema tático, né? O Mano Menezes teve que jogar com 3 zagueiros. Ele acabou liberando, então, os pontas, e aí dificultou a entrada do Juventude. Juventude jogando também com pontas. Aí se encontravam, vamos dizer assim, os jogadores de defesa com os jogadores de ataque do Juventude. E aí a estratégia do Mano Menezes foi melhor que a estratégia do Claudio Tencati. Então o Grêmio agora joga na próxima rodada, vamos confirmar aqui, já te digo qual que é a próxima rodada,
Contra quem? Contra o Corinthians. Mas, como tem a questão do Mundial de Clubes, provavelmente vai ficar só para julho. E o jogo será na Arena, em Porto Alegre. Nós não demos o próximo adversário do Juventude, eu acho. O próximo adversário do Juventude é só o Palmeiras, no Allianz Parque. Só. A última vez que nós Só. falamos isso foi 6-0, né? Melhor dizer que Palmeiras é barbado, né? A última vez que nós falamos só Flamengo, né, foi um desastre total. Então vamos O torcer Palmeiras que perdeu hoje à noite, né? Perdeu pro Cruzeiro. Perdeu por 2-1. Ou seja, volta o favoritismo do Flamengo, né? O Flamengo é o líder hoje, 24 pontos. E goleando uma atrás da outra, né? Teve ali um pouco de... O Fortaleza. É verdade. Muito bem, Joselito Santos e o Ancelotti, então, né? Está como oficial treinador da seleção brasileira. Eu pitei, né? Pesquei da entrevista coletiva. Eu sei que ainda está em tempo, mas já faz uma semana e tanto. A gente vai comentar também o que a gente espera daqui para frente. São visões individuais. Mas uma coisa, ele disse, olha, eu não sou treinador da minha seleção porque nunca me convidaram. Né? Então, quer dizer, tá certo, ele disse, olha, não me convidaram para ser seleção, né? A seleção da Itália que está num ostracismo terrível, né? Que nem foi na última Copa, né? Então, quer Exatamente. Né? Então, quer dizer, eu acho que mesmo eu sendo um crítico aí da lei italiana anti-imigração, porque para nós que ficamos aqui com 150 anos de imigração italiana reclamando a naturalidade europeia, achando que, né, que eles vão querer os italianos. Eu tenho 4 ascendências italianas, né, e sou brasileiro. E acho que a gente está lidando com isso como se fosse o filho que foi expulso de casa e fica chorando no portão, né, pedindo para voltar. Né? E orgulho da imigração italiana, orgulho das nossas origens, sendo que nós viemos para cá expulsos, não é? De uma reforma agrária mal feita na Itália e mandados para o Brasil, morrendo nos navios. E estamos aqui funicular, né? Uma vergonha, eu tenho vergonha alheia disso, e posso falar disso, né? Portanto, o treinador italiano, sei lá se vai ser bom ou não, né? Vamos ver. Tomara que seja, dessa bagunça que é a CBF e o futebol brasileiro desse momento, Joselito. Aí é que tá a questão, né? Eu falei isso, inclusive, né? Foi me pedido, tanto em rede social, pessoalmente foi me pedido o que eu achava da contratação do Ancelotti. Ninguém pode negar a qualidade e o que o Ancelotti é para o futebol mundial, mas ele foi no Real Madrid, foi no Chelsea, foi no Everton. Em seleção é um pouquinho diferente, é um trabalho um pouco diferente. E estão colocando o Ancelotti como o salvador da pátria da seleção brasileira. E eu acho isso muito perigoso, tu colocar na conta de uma pessoa só, porque isso pode dar muito certo como pode dar muito errado. Né? E o material humano que nós temos hoje, com todo respeito, não é o mesmo material humano, e eu vou ser saudosista aqui, tu vai ser mais ainda, mas eu vou ser um pouco saudosista. A gente não tem mais um Romário, a gente não tem mais um Ronaldo, nós não temos mais um Roberto Carlos, um Lúcio, um Tafarel, nós não temos mais jogadores desse nível. Então o Ancelotti vai ter que dar o jeito dele. Não sei o que o Ancelotti vai fazer. O nosso ícone é o Neymar. Exatamente, eu ia dizer agora. Eu abri a boca para dizer assim, o principal jogador que nós temos ainda é o Neymar. E o Neymar tá praticamente, com todo respeito, tá em final de carreira. Porque o que ele fez hoje no jogo contra a equipe do Botafogo é um jogador que não quer mais jogar bola. Para que ele fez aquilo? Sim. E reclamando, né? Porque ele sabe o que ele fez. E reclamando com o juiz como se fosse uma tremenda de uma injustiça, né? Ele virou a mão assim como se ele estivesse cortando, né? Dá para ver, né? Não existe o que ele fez. O jogador experimentado, o Neymar estava infantilizado pela vida, né? Pela dificuldade que talvez ele nunca tenha tido na vida. O tempo passa, as pressões e, né, daqui a pouco você pensa assim, poxa vida, né, eu tenho tanto dinheiro, nem sei se eu vou aproveitar tanto, né, ele está meio revoltado intimamente, eu acho, o Neymar, porque ele perdeu, né, a mão da família mesmo, os escândalos, não é, de filhos fora do casamento, de traições, isso afeta a vida das pessoas, a estabilidade, diferente, por exemplo, do melhor jogador do mundo da atualidade, que é o Messi, que é um homem de família, que você nunca ouviu falar um escândalo do Messi numa boate, né, de fazer filhos fora do casamento, de bebedeira. Nada contra também, quem faz, porque eu sei que a tentação é grande, ainda mais, né, quem tem um montão de milhões,
né? Entendeu? Eu faria talvez pior, né? Mas enfim, não, né? Isso acontece com muitos jogadores, muitos craques, o Edmundo, né? Outros tantos, o Adriano, que era um cracaço da seleção brasileira, jogava muito, fez uma virada contra a Argentina na Copa América lá, que o Brasil não, que acabou se perdendo. O Reinaldo, dá para citar, olha, dá para perder os dedos para contar muitos que se perdem. Aqui no Grêmio, né, nós tivemos aquele que virou deputado, depois se perdeu nas drogas lá, como era o nome dele? O Jardel? O Jardel, né? Então, quer dizer, o Darley também. Quem? Mas o Darley não foi para a seleção, né? O Darley não foi para a seleção, mas enfim. Mas o Darley, assim, era um pouco mais estável, não via tanto escândalo, né? O Darley chegou a ser... Não. Virou político, virou secretário dos esportes aí no governo passado. Não foi tão desequilibrado tanto quanto eram esses citados. O Jardel aí, era... O Reinaldo, o grande Reinaldo do Atlético Mineiro dos anos 80... se desequilibrou, se perdeu, foi jogador de seleção, era um grande jogador, mas se perdeu nas drogas, né, no pó. O contrário do Zico, que é um super atleta, indo um pouco mais... Né, o Romário foi um malandro inteligente, né, o bom malandro, porque ele conseguiu equilibrar as duas coisas, é um pai de família hoje, né, um senador da República, conseguiu-se. E o Neymar tá nessa, eu vejo, tá nessa fase infantil aí, que tem dois caminhos, ou ele consegue se equilibrar e se reinventar enquanto ele tá jogando, ou a carreira dele acabou realmente, né? E aí ele vai virar um gordão aí, igual ao Ronaldinho, Ronaldo, e viver a vida de pagode e curtir o dinheiro que ele tem. Daqui a pouco ele não tá nem aí, né? Essa questão tem que ver o que ele busca na vida dele, né? Porque dinheiro ele já tem, fama ele já tem. Tem que ver o que ele quer para a vida dele. Ele quer um pouquinho mais de tranquilidade, ele quer viver com a família, o que ele quer fazer. Eu não sei exatamente o que o Neymar quer da vida. Mas com essa atitude hoje de botar a bola na mão descaradamente, eu não sei se ele ainda quer jogar bola e se ele ainda quer disputar uma Copa do Mundo que é no ano que vem. O Ancelotti diz que conta com ele. Ele não convocou porque ele não está fisicamente bem, não está jogando, por isso que ele não o convocou. Mas ele falou abertamente que ele conta com o Neymar para a Copa do Mundo de 2026. E só para complementar em relação ao Ancelotti, eu torço pela seleção brasileira, eu gosto, claro. por mais que tenha todas essas questões envolvidas aí, eu gosto da seleção brasileira, tenho várias camisetas, toda a Copa do Mundo eu procuro comprar uma camiseta nova da seleção brasileira, porque eu gosto da seleção brasileira, sou um torcedor. Claro. Mas obviamente que a gente acaba se decepcionando com as decisões políticas que existem dentro da CBF, e a torcer aí para que o Ancelotti faça uma boa campanha agora nas eliminatórias e depois consiga o tão sonhado Hexa, né, que faz muito tempo, né, o último campeonato que o Brasil ganhou foi em 2002, lá na Coreia e no Japão. Verdade, e infelizmente, né, se politizou, né, a amarelinha, né, tem que cuidar isso, né, porque daqui a pouco tu sai com a amarelinha, cidadãos, né, e aí... enfim, tem mais essa questão, infelizmente eu tive que comprar a camiseta azul para não ser confundido por alguns. Com cidadãos, né? Mas não é a primeira vez, para a gente concluir aqui, a seleção brasileira já teve 3 treinadores estrangeiros, o uruguaio Ramon Platero, o português Joreca e o argentino Filipe Núñez. Carlo Ancelotti é o 4º treinador estrangeiro a comandar a seleção. Então, né, vamos torcer. Não é a primeira vez que se tenta, falta de mão de obra mesmo, né? Que o mundo enfrenta, são épocas, são fases, são mudanças. Vamos torcer para que tudo corra bem. Mais alguma informação? As meninas do Japão, do Brasil, né, venceram o Japão na sexta-feira, né, Joselito? Isso aí. E gols bonitos, né? Inclusive da Caroline ali, na entrada da área, um petardo lá no ângulo da goleira do Japão. O técnico que ele era do Corinthians, né? O Corinthians que ganhava tudo, agora foi para a seleção. Me parece que essa seleção aí ela vai trazer bons frutos. Eu, pelo menos, alguns jogos que eu vi dessa seleção brasileira feminina, eu gostei da jogabilidade e a forma como o Brasil vem jogando. Não estou dizendo aqui que vai ser campeão do mundo, é um pouco mais complicado porque tem Suécia, tem Alemanha, Estados Unidos na frente do Brasil. Mas o Brasil vai se credenciar, por que não? Tem que sonhar, por que não? Perfeito, muito obrigado.
É o Por Dentro da Bola, aqui na Rádio Sabe Caxias, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também, claro, sabecaxias.com.br. Joselito Santos, um grande abraço. Valeu, Miguel Brambila, um abraço para você, um abraço para todos os internautas, os ouvintes do Sabe Caxias e também os telespectadores do Canal 14. A gente se vê numa próxima edição. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Por Dentro da Bola. Por Dentro da Bola.